na época da pandemia, né? Todo mundo pergunta assim, Isso. nossa, como é que vocês já adoeceram trabalhando? né? Exato, porque às vezes, por exemplo, o paciente já tá ali internado há 10 dias. E aí, infelizmente, ele pega outra bactéria. Já o material de trabalho do enfermeiro, da enfermagem, é exatamente o paciente. Se eu tenho ali um paciente que tá internado há 3 dias e ele pega outra infecção no hospital, ele vai ter que permanecer por mais dias. O governo, ele quer ter gastos com esse paciente? Ele quer? Tu acha que ele quer, Felipe? Não, porque nós não somos de fé, não somos Isso, super-heróis, claro, tá bom? Porque, com inclusive, certeza. vários profissionais de saúde vieram a óbito, infelizmente. O hospital privado, ele vai ser mais cobrado. Por quê? Pelo paciente. Já no SUS, meu povo, essa cobrança é o próprio governo que faz. Não tem médico dessa especialidade. Ai, não tem um ortopedista. Ai, não tem uma máquina de tomografia. Era pra ter, porque se o SUS é de graça, é pra ter tudo. Não necessariamente. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Enfermagem, esse nosso podcast maravilhoso, né? Que a gente fala aqui sobre conteúdos da enfermagem, conteúdos da saúde de modo geral. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, tá? Que é sobre a segurança do paciente. Então aqui é muito importante, né? Porque a gente que lida com saúde, a gente precisa pensar em segurança do paciente, independente da nossa profissão, seja de enfermeiro, de técnico, médico, nutricionista, o fisioterapeuta, todos nós precisamos estar pensando nisso, né? Nessa segurança do paciente, que é justamente ela que vai falar sobre a qualidade do serviço assistencial, tá bom? Então, para quem não me conhece, me chamo Felipe Macedo, sou enfermeiro e também professor na área da saúde, e eu estou aqui com ela. Andressa Vale. Sou enfermeira também, tá, gente? E sou professora como o Felipe, né? Exatamente. Então, a gente sabe o tão quão é importante, né? Aí a segurança do paciente. A gente sempre tá ali passando para os nossos alunos e hoje a gente trouxe esse tema para passar para vocês, tá? Então, nós vamos falar aí sobre os métodos, né? Que a gente pode fazer para ajudar a deixar aquele paciente com a segurança maior ainda, principalmente nos ambientes hospitalares, que a gente sabe que o nível aí de infecção, né, nesse paciente é muito alta, tá? Exatamente. Mas antes, pessoal, de começar o nosso conteúdo propriamente dito, quero convidar vocês a conhecer a plataforma UEA de Enfermagem, tá? É a nossa plataforma de cursos, tá? Lá a gente tem mais de 80 cursos, várias capacitações para que vocês fiquem craques na área da enfermagem, tá bom? Todos com certificados. Tem cursos de 180 horas, de 100, de 40 horas, vários cursos, várias temáticas, que eu tenho certeza que vocês irão amar conhecer, tá bom? Inclusive, tem cursos ministrados por mim, tem ministrados pela professora Andressa, tá bom? Então, se você quer ver mais nossa carinha, né? Vem se aprofundar, Vem se aprofundar gente. com a Vem se tornar um gente. profissional extremamente qualificado. Olha, tanto eu como o Felipe, como os outros professores que tem aí na rede, não é por nada não, viu? Mas a gente dá um show na aula e a gente traz a parte mais prática possível para vocês. Que eu acho que esse, né, o que vocês mais têm medo de comprar aquele curso, né, que você fica só no celular e dá logo um sono, né? Não. A gente gosta de adrenalina, né? Tem que trazer aquela adrenalina nas aulas, né? Então é isso que a gente traz para vocês nos nossos cursos. Exatamente. E lembrando, tá, que todos têm certificado que conta como hora de extensão também. Então, se você ainda está na faculdade ou fazendo um curso que precisa complementar a carga horária, você pode utilizar também para isso e até mesmo como prova de títulos, tá? Agora sim, vamos falar do nosso tema, né? Tu já tinha ouvido falar, Andressa, durante a graduação, durante o teu curso, você ouviu falar sobre segurança do paciente? Sim, com certeza, né, Eram gente? A temáticas segurança abordadas? bem abordadas, né? Porque, assim, acho que desde a primeira disciplina que a gente vê, né, logo na faculdade, os nossos professores sempre estão falando dos riscos, né, que os pacientes, não só os pacientes, mas nós também, como profissionais, corremos, né? Então, é interessante que a enfermagem, ela saiba exatamente como é que eu vou fazer para um paciente, né? Como a forma de eu tratar, né, em relação a não desenvolver e aumentar o tempo, né, de internação desse paciente. Porque, às vezes, por exemplo, o paciente já está ali internado há 10 dias. E aí, infelizmente, ele pega outra bactéria decorrente ali do contato que você teve com outros pacientes e que você acabou passando para ele. Gente, já imaginou o paciente ter que ficar mais tempo ainda internado porque você
passou uma bactéria para ele, né? Porque assim, normalmente, Felipe, eu não sei se você já ouviu falar, mas isso é muito verdade. O profissional, né, que trabalha ali diretamente na área da saúde, ambiente hospitalar, ele já tem uma imunidade muito grande em relação a bactérias, né, em relação a vírus, a gente acaba tendo uma imunidade mais alta, porque a gente tem aquele contato direto. Então, meio que o corpo vai É igual calejando. assim, por exemplo, na época da pandemia, né? Todo mundo perguntando assim, nossa, Isso. como é que vocês já adoeceram trabalhando, né? Exatamente, porque a gente vai adquirindo uma resistência, né? A gente vai ganhando uma imunidade contra essas bactérias. Então, pra gente adoecer, é muito É. difícil. Só que lembrando também que nós não somos de ferro e não somos Isso, é, super-heróis, tá bom? claro, com Porque, inclusive, certeza. vários profissionais de saúde vieram a óbito, infelizmente, Por na conta do época. Covid, Exatamente. Então, é. nós não somos profissionais, assim, de outro mundo, né? Nós somos desse mundo aqui mesmo, então a gente tem que seguir essas condutas de segurança, né? Tanto, já que é a segurança do paciente, a gente vai se preocupar principalmente com ele, né? Claro que ele é o nosso. Costumo dizer que o paciente é a nossa matéria-prima de trabalho, né? Imagina ali um escultor, né? Um escultor, um artista, ele tem ali sua arte para fazer, né? Ah, um pintor, ele vai pintar um quadro, ele tem ali o seu material de trabalho. Já o material de trabalho do enfermeiro, da enfermagem, é exatamente o paciente, né? É o paciente que é a nossa arte, né? Como Florence já dizia, que a enfermagem é a arte do cuidar. Então, a gente, como é que eu vou avaliar se esse paciente está sendo bem cuidado, se está tendo uma assistência à saúde realmente eficiente? Então, para isso, eu vou utilizar alguns parâmetros relacionados com a segurança do paciente. Então é interessante, né, que alguns hospitais, né, na verdade não, alguns não. É interessante que todos os hospitais, todas as instituições de saúde, elas tenham essa temática, né, que elas tenham livros, procedimentos, né, ali bem estabelecidos, tenha essa rotina, né, de fiscalizar como é que está sendo esse serviço, que ela tenha metas também, que é até interessante, Andressa, porque quando a gente fala de meta, algumas pessoas da saúde acham estranho, né? Inclusive, quem não é da saúde também acha estranho a gente falar de meta dentro do Sim. serviço de saúde. Que às vezes o pessoal fala muito de meta assim, quem é do marketing, da área de É. vendas, né? Aí ele pensa, a gente tem uma meta para esse mês, quer vender tanto. Mas na enfermagem a gente também tem Também nossas tem metas, metas, né? só que são metas diferenciadas, né? Exatamente. Tudo nosso é diferente. Então, a gente tem as metas, inclusive as metas internacionais para a segurança do paciente, tá? Então, ao longo do podcast, vocês vão descobrir quais são essas metas, tá bom? Então, se você não sabe, né, a segurança do paciente é justamente essa preocupação com a qualidade do serviço. Então, é algo benéfico para todo mundo. É bom para o paciente, principalmente, é bom para o profissional, porque ele vai trabalhar em um local mais seguro. É bom para a própria instituição, tá? Seja ela pública ou privada, que aqui é outro probleminha também, que às vezes quando a gente fala de metas, né? Ah, a gente tem que bater meta, a gente tem que atingir esses protocolos, essas condutas. Às vezes o pessoal acha que é apenas serviços privados, né? Porque a gente precisa pensar que o paciente ele tem que ser bem atendido. E algumas pessoas pensam que isso é só no serviço privado, que ele vai dizer assim, ele tá pagando para estar internado, então ele realmente vai exigir uma qualidade de um serviço. Às vezes pensa assim, aí pensa, mas é SUS, é SUS, pode ser de qualquer jeito. Isso é verdade, Andressa? Não, de jeito nenhum, De né, jeito gente? nenhum, não é porque o paciente O está no SUS SUS, também tem que ter metas, né, em relação à exatamente, segurança do paciente, tá? exatamente. E ainda mais tem muita fiscalização, gente, tanto no sistema SUS como também no particular, tá? Inclusive, são consideradas uma das prioridades, tá, gente? É justamente essa segurança do paciente. Porque, por exemplo, falando do SUS, né, já que Felipe falou aí se seria ou não a mesma coisa, tá? O hospital privado, ele vai ser mais cobrado. Por quê? Pelo paciente, certo? Porque o paciente, ele tá pagando. Então, se ele tá pagando, ele vai querer que o serviço dele ele seja feito todo certinho. Então, a cobrança é em relação ao paciente. Já no SUS, meu povo, essa cobrança é o próprio governo que faz. Porque eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Se eu tenho ali um paciente que está internado há 3 dias e ele pega outra infecção no hospital, ele vai ter que permanecer por mais dias. O governo, ele quer ter gastos com esse paciente? Ele quer? Não, Tu acha que ele quer, Felipe? não. Que é um momento, eu acho interessante quando eu tô falando isso nas minhas aulas, né? Porque o pessoal, às vezes, eu tô falando isso pra enfermagem, é interessante, porque eles não, nem todo enfermeiro e nem todo técnico, eles têm essa visão, né? De custos, porque às vezes é um Sim. pessoal que sempre trabalhou no SUS. Uhum. Então, a gente tem uma mentalidade, assim, de pensar, é de graça.
Tudo é de graça, né? Então, às vezes, eles pensam assim, ah, nosso SUS é ruim. Gente, eu não tô criticando o SUS, tá? Só abrindo aqui um parênteses, eu não tô criticando, pelo contrário, eu amo o SUS, tá bom? Mas eu entendo que existem as dificuldades. Eu e a Andressa, a gente sempre fala a realidade, né? Sim. Então, a gente não está aqui criticando nem o serviço público, nem o privado. A gente só está abrindo aqui comentários, tá bom? Para que vocês entendam sobre o que a gente está falando, tá? Mas falando do SUS, às vezes a população pensa assim, ah, é de graça. A gente não tá pagando, no caso, os impostos, né? É. Ah, mas que eu já ouvi até isso. Às vezes a gente no hospital público e ele diz assim: olha, você tem que fazer isso, isso e isso, porque eu que pago o seu salário. No caso, porque é servidor público. Eu que pago o seu salário, né? Então tem essa questão. E às vezes eles criticam o SUS de dizer assim: ai, nossa, mas não tem médico dessa especialidade. Ai, não tem um ortopedista. Ai, não tem uma máquina de tomografia, era para ter, porque se o SUS é de graça, é para ter tudo. Não necessariamente. Não necessariamente, porque existe toda uma gestão do serviço de saúde, né? Então, aqui, a nossa visão enquanto enfermeiro, ela vai ser bem importante para a gente gerir esse serviço. Nenhum serviço vai funcionar sem dinheiro, sem o cash, né? Então, acho interessante quando a gente fala sobre isso, que alguns profissionais eu percebo, e até a população, ela é muito leiga em relação a isso. Ela acha que o SUS está ali, os hospitais, e ele se mantém apenas porque, eu não sei como, né? Eles pensam que se mantém sozinho. Mas não é, precisa de muita verba, né, para aquilo se manter. Então, como a Andressa disse, né, se o paciente, digamos, a meta desse paciente, o paciente entrou com uma certa infecção. Lembra que eu falei das metas? Olha, a meta é liberar esse paciente daqui a 7 dias ao término do ciclo de antibiótico. Estou dando um exemplo. Mas o paciente, depois de 7 dias, ele descobriu agora uma bactéria multiresistente associada à saúde. Opa, ele tá com a bactéria que ele não tinha quando entrou e agora ele tem. Então já ele não vai sair, não vai ter alta com 7 dias, ele vai ficar mais 7 dias em observação. E aí, esses 7 dias de internação é realmente de graça? Talvez o paciente pense que é de graça para ele, né, que está usando o SUS. Mas para o serviço não é de graça. Imagine que 7 dias eu vou ter o gasto do hospital, que o hospital ele tem um gasto enorme, né? É uma empresa que não fecha nunca, né? A gente tá até assim, quando aquelas datas, né? Ano Novo, Natal, tem empresa que fecha e dá feriado, né? Olha, vamos curtir o feriado e tal. O hospital No faz hospital isso. não, não Não tem funciona. como fazer isso. O hospital ele tá sempre aberto, 24 horas por dia. Então tem um gasto enorme de material, né, de luz, de energia, de insumos, o gasto com profissionais, então eu preciso de enfermeiros, de médicos, de técnicos de enfermagem que esteja ali de plantão. Eu preciso de alimentação, produtos de higiene, eu preciso de tanta coisa, o pessoal da administração, o pessoal da logística. Então assim, é um absurdo o valor, né, quando a gente pensa assim em gastos diários de internação, né? Pelo menos aqui onde eu moro, né? Eu não sei a realidade de vocês, mas aqui em média, uma internação diária por dia é em torno de R$ 2.000 para você se internar todo dia. Então, imagine, se é um paciente que vai ficar 14 dias internado, 14 vezes 2 vai dar R$ 28.000, né? Muito dinheiro, né? Então, assim, é uma coisa que Quem é às que vezes. tem, né? Exatamente, o paciente ele não vê isso. Então, quando ele pensa que o SUS está faltando ortopedista, está faltando tudo, claro, porque olha esse valor, né? Então, isso é preocupante. Então, se a gente pensa na segurança do paciente, a gente vai conseguir ter um serviço mais efetivo. Ou seja, realmente fazer aquilo que o paciente precisa, que é internar, fazer o tratamento, mas, liberar esse paciente. Porque aí eu consigo, né, ter uma gestão de um recurso financeiro e eu consigo abrir vaga para a demanda de outra parte da população, né? Então, a gente vai pensar também nesse sentido. E pensando também, claro, na pessoa, né? Porque ninguém quer passar por um erro médico, ter um dano adicional. Já pensou, você entra no hospital para tratar uma infecção e sai com 2? Quem é que quer isso, né? Verdade. Ninguém quer isso. Isso vai ter um prejuízo muito grande para você. Às vezes você é uma pessoa que ainda trabalha, vai ficar mais afastado do trabalho. E aí você fica afastado do trabalho, sua renda econômica diminui. Então diminui também a economia do país de uma forma geral, né? Porque assim, cada atitude vai ter uma escala que quando a gente vai ver tem uma projeção aí bem maior do que a gente pensa. E aí, Felipe, tu falou em relação ao profissional, né, da enfermagem que não tinha esse negócio de ser Natal, de ser Réveillon, né? A pergunta
né, que a gente estava hoje discutindo lá no hospital, que hoje de manhã eu estava no hospital, né? Quem ia ficar em que dia? Exatamente. E a pergunta era assim, ó, mulher, tu vai trabalhar Natal ou Ano Novo? Não é se tu, não é assim, é se tu vai trabalhar né? Porque Tu vai outros, trabalhar Natal ou Ano Novo? Não, é tu vai folgar no Natal ou no Ano Novo, né? Tem que porque escolher um dos das dois. duas uma. É igual, eu falando isso, é igual eu conversando com um aluno meu um dia desse, do presencial. Ele dizendo assim, professor, eu não quero mais estudar, que ele disse que tá cansado, o curso já tá terminando de terminar. Sim. Eu tô cansado de estudar, eu não quero mais estudar. Eu tô cansado. Aí eu disse, meu filho, mas continue estudando, porque ou você se lasca agora estudando e depois você passa no concurso e pronto. Ou você brinca agora e depois você se lasca lá na frente. Então você vai se lascar de algum momento. Não verdade. existe a opção, não vou me lascar, você vai. É. Aí você vai só escolher. Se você se lasca Agora agora, ou estuda. depois. Se você que se capacitar agora, fica bom. Ou se você se lasca depois. É A gente verdade. que tá aqui hoje, eu e a Andressa, a gente já se lascou um bocadinho lá atrás, né, Andressa? Então a gente tá colhendo os frutos da lascação. É. Tá? Brincadeiras à parte. Mas é só para vocês entenderem realmente essa logística, né? Que tem todo um processo, tá? Então, quando a gente pensa em segurança do paciente, qual é o nosso foco, né? Como é que eu sei que um serviço de saúde, ele realmente é bom? Como é que eu posso dizer assim, o hospital, aquele hospital é bom, aquele hospital o A é melhor do que o B? Por quê? Será que é porque ele é bonito? Que às vezes o pessoal pensa nisso, né? Eu lembro que abriu um hospital, o regional daqui, Sim. né? Quando abriu, na época, tinha gente que via o hospital sendo construído e dizia assim, nossa, esse hospital é tão bonito que eu quero me internar lá. Eu acho assim uma coisa meio estranha a pessoa dizer que quer se internar no Só porque é hospital. bonito, né? Só que hoje, muita gente já pegou uma certa fama, que eu não vou nem dizer, mas tem muita gente que não quer se internar mais lá. Mas, no começo, quando viu a obra, disse, nossa, esse hospital deve ser muito bom, então eu quero me internar lá. E aí é isso, né? Mas não é só porque é bonito. Que às vezes eu tava vendo, Andressa, um vídeo, sabe? Eu acho que era um hospital de São Paulo. E ele era enorme, assim. Eu fiquei, meu Deus, isso é real. Sabe, assim, uma coisa totalmente fora da nossa realidade. Tipo, no repouso médico, Não é tinha da Rede várias... Sara, não? Eu não sei de onde Porque era. da Rede Sara, que é uns hospitais assim São bem... lindos, né? Eu não sei de onde era, entendeu? Eu não sei se era um hospital público ou privado, porque não tinha essa informação no vídeo. Só tinha dizendo assim, era a pessoa, né? O profissional dizendo, venha comigo hoje conhecer o nosso hospital. Uhum. E aí era uma médica mostrando a parte do repouso deles. E simplesmente era incrível. Tipo, tinha máquina de tirar doces. No refeitório, aqueles que você aperta a alavanca e sai um doce. Uhum. Aí tinha várias máquinas de café expresso. E assim, umas coisas assim que Um luxo, né? Luxo, literalmente luxo, né? Que a enfermagem não tá acostumada com isso. Gente, lá no repouso de onde eu fico, né? Não tem nem ar-condicionado, meu povo. É nós morrendo lá no calor com o... E ainda tem um detalhe, o ventilador de lá tá pifando. Aí fica... Tac, 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 tac. Aí os profissionais de saúde ficam tudo sem saúde, porque fica tudo biruto do juízo, porque nem repouso não pode tirar. Porque o ventilador lá, tac, 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 tac. Minha gente, como é que consegue tirar um repouso digno desse jeito, Exatamente. né? Então já vamos pensar aqui na situação. Vamos pensar aqui. Olha só, como eu falei, né? Que uma coisa vai ter uma escala maior do que você pensa. Então, lá no hospital que a Andressa tá dizendo, os profissionais não descansam direito, né? Porque eles vão repousar, fica aquela zoada. E aí, beleza, passou o horário de descanso, acabou, volta pro paciente. Aí vamos pensar, esse profissional que está com a cabeça já perturbada, que está cansado, não descansou o suficiente, ele vai conseguir ter uma boa assistência, vai entregar uma boa assistência à saúde? Será que esse profissional ele tem um risco maior de cometer um erro durante a assistência? Então já é um dos motivos da gente pensar aí, né, em qualidade do serviço. E quando a gente pensa em segurança do paciente, uma palavra-chave é qualidade, né? Então, a gente vai pensar em qualidade do serviço. Como é que eu avalio essa qualidade? Como é que eu vou saber se o hospital é A é melhor do que o B? Então, esse hospital que eu falei que é um luxo, né? Que tem máquina de café expresso, que tem um monte de coisa lá. Tinha até, Andressa, videogame, PlayStation 5 e não sei o que era pros médicos jogar. E era uma coisa assim... De outro mundo, De outro mundo. Eu pensei que não era nem no Brasil. Eu só acreditei que era Brasil porque tinha uma moça falando. Não sei se é muito Grey's Anatomy. Era naquele nível, uma coisa assim incrível. Assim, eu acho que a geladeira, eu acho que se eu trabalhar um ano ainda não compro a geladeira de lá. Mas era assim, sensacional. Felipe, vamos falar agora pro pessoal quais são os principais fatores de risco que podem comprometer a segurança do paciente em ambientes hospitalares, né? Boa.
Quer falar? Então tu faz. Pronto, os principais fatores de risco, né, são justamente os erros, né, relacionados à assistência à saúde. Então, são os principais, né? A gente tem erros, principalmente erro de medicação, né? Então, a gente tem todo um protocolo, né, que aí começou com os 5 certos da medicação, depois 7 certos, 9 certos, já a gente tem 12, 15, dependendo da literatura, dependendo do caso. Então, a gente tem aí esses checklists que nos ajudam, né, a nortear ali. É o paciente certo, é a medicação certa, via certa, horário certo, prescrição certa. Então, são vários certos. Para quê? Para que a gente minimize os riscos, né? A gente tem outros fatores também. A gente tem a sobrecarga do profissional, né? Como eu falei, né, agora há pouco, né? Se o profissional ele está muito cansado, ele está sobrecarregado, a cabeça dele não está tão bem, isso vai ser um fator de risco também para a assistência, né? Como é que eu vou colocar um paciente para ser atendido por uma pessoa que não está bem, né? Emocionalmente, que está abalada. Não, é um risco aí maior, né? Então a gente tem esses riscos, a gente também tem os riscos, né? Risco do paciente cair, a gente tem um risco das própria infraestrutura, que às vezes não está legal, a falta de recursos, né, insumos necessários, né? Porque como eu estava falando antes, não importa o hospital ser só bonito. Ah, às vezes, né, o hospital é lindo. Você olha para ele, ele é lindo, o chão está brilhando de tão limpo. Certo, mas os profissionais que estão ali, eles realmente estão devidamente capacitados, né, para todos os tipos de situações, né? Então a gente vai precisar muito nesses riscos, né? Não adianta eu ter um hospital lindo, com estrutura belíssima, mas o profissional que está ali, ele não sabe utilizar aqueles recursos, né? E assim, Felipe, quando tu fala de segurança do paciente, uma das coisas que vem logo assim na minha mente é o centro cirúrgico, tá? Porque assim, gente, o centro cirúrgico, ele é um dos ambientes que mais contém risco, né, de infecção no paciente. Então, assim, toda essa parte de esterilização, né, que já começa na CME, né, que é a central de material esterilizado, né, que começa desde ali o expurgo, que são aqueles materiais que vêm contaminados do centro cirúrgico, toda essa parte, esse projeto aí, que inclusive que quem faz é a enfermagem, que é responsável, aí você vai estar já entrando na segurança do paciente, porque assim eu vou estar minimizando riscos e prevenindo infecção, né? Então, por exemplo, quando eu tenho realmente o material todo esterilizado, direitinho, né? A embalagem toda correta, datado, com a data certa, na validade, né? Isso já é uma das coisas que a gente vai minimizando, né? Com que esse paciente venha a ter sérios problemas futuramente, tá? Então, no centro cirúrgico, a gente vem desde o momento lá do material esterilizado até realmente o risco ali da higienização das mãos, né? Que a gente chama de degermação das mãos. Quando é a degermação do centro cirúrgico, né? É uma degermação diferenciada, tem que ser mais demorada, né? Eu tenho que fazer desde o dedo mindinho até o dedão, né? Tenho que fazer a parte do punho também, tem que vir para baixo, né? Enfim, então é uma degermação que é um pouco mais demorada do que aquela higienização simples das mãos que a gente faz, tá certo? Então, por isso que há necessidade no centro cirúrgico que tenha um cuidado maior, porque aquela pessoa ela vai estar exposta, né? Ela vai passar por camadas e camadas, né? Que vai ser cortada ali na pele dela, né? Principalmente cesárea, né? Que é uma cirurgia mais arriscada, porque são muitas camadas que se abrem, né? Cirurgia de vesícula, que já é contaminada em si. Então, isso, gente, pode se causar, né? Quando não tem todo esse protocolo, né? De realmente passar por esse processo direitinho, o paciente, ele pode vir pegar alguma bactéria, né? E desenvolver alguma doença e depois ele tem que retornar para o hospital novamente só para fazer o tratamento com antibiótico, Isso. tá? Aí volta para aquela questão que a gente falou antes, né? Que se torna ruim para a instituição e pior para o paciente, né? Porque nem o paciente quer voltar, né? Eu tenho vários casos assim. No meu caso, eu trabalho com atendimento de feridas, né? Então eu faço muito curativo. E para mim é maravilhoso quando eu consigo fazer o atendimento e a pessoa fica feliz e ela volta porque ela diz assim: nossa, minha ferida melhorou. Ela volta porque ela viu a qualidade do meu serviço. Então é muito bom quando o paciente volta nesse sentido. Mas o paciente que volta chateado, porque já aconteceu comigo também, eu também não sou perfeito, já aconteceu de eu fazer um curativo e não dar certo, por N situações, principalmente casos de alergia, né, que a pessoa teve uma alergia àquele material, que aí não tem como a gente prever, né, porque cada pessoa é de um jeito. Mas já fiz um certo curativo e a pessoa voltou extremamente chateada. Olha, não deu certo e tal, e não sei o quê. E aí a gente tem que ter todo o manejo para amenizar a situação. Porque toda assistência à saúde tem risco. Não tem como eu dizer assim, olha, eu vou fazer aqui um procedimento e o risco é zero.
Não tem como. Isso é impossível. Principalmente procedimentos invasivos, né? Que mexe ali com a corrente sanguínea, né? Que mexe com a parte mais interna do paciente, né? Por exemplo, punção venosa, administração de medicamentos, cateterismo, né? Esses procedimentos assim que são mais invasivos, não tem como eu ter risco zero. Mesmo que seja um profissional muito habilidoso, muito experiente, tudo tem um risco. Só que aí eu tenho que tentar minimizar esse risco, né? Deixar ele menor possível, né? Já para quê? Para que minimize os erros, diminua o número de complicações, né? Para que esse paciente não volte, né? Como a Andressa disse, para tratar outra coisa, né? Porque isso vai ser horrível para o hospital. Imagina um hospital particular. Digamos aí, vou dar só assim uma simulação, tá? Não existe esse hospital. Digamos um hospital particular, o Hospital São João. Tô dando um exemplo, tá? Só pelo amor de Deus. O Hospital Particular São João. Certo, você entrou lá pagando, se internou por plano de saúde, pagou e tudo, para fazer uma cirurgia. Beleza. Só que aí fez a cirurgia, fez todo o procedimento, ok, foi liberado. Aí daqui a um mês tu volta porque acabou que teve uma complicação, a cirurgia não deu certo. Aí tu volta para o hospital e aí chega lá e diz: olha, tem que internar de novo. Aí beleza, tu se interna de novo. Aí depois fez lá o que tem que fazer, aí diz: olha, tu tá com uma bactéria, vá para casa, vai para casa. Acaba que não dá certo, volta para o hospital de novo pela terceira vez. Aí imagina aí, isso vai ser bom para a reputação daquele hospital? Imagina aí, Andressa, um hospital particular que tá toda hora os clientes, né, que estão ali realmente pagando de forma direta, eles estão tudo chateados porque não tem resolutividade, Só vai né? perdendo a credibilidade do Exatamente. hospital, né? Boa. Falou uma palavra bem importante, que é a credibilidade, né? Então, alguns hospitais, eles até têm um título, né, que é de creditação, né? Que é aquele hospital ser creditado, né? Ou seja, ele tem credibilidade, ele se preocupa com a qualidade do serviço. Então, ele vai ter boas referências. Imagine você entrar no hospital e saber que seu problema vai ser resolvido e que você vai ter a melhor assistência possível. Como eu disse, não vai ter risco zero, né? Isso não existe. Mas com menor risco, né? Que você sai ali com um tratamento melhor, mais eficiente. Você não precisou passar por N períodos de internações, várias condutas que às vezes até desnecessárias. Então, a gente vai minimizar esse risco. Isso pensando para o privado, porque se o hospital é privado, dando um exemplo aí do São João, né, ele vai perder clientes. Com certeza, a longo prazo, ele vai perder clientes, porque o pessoal não vai ter credibilidade, o pessoal vai deixar de ir para lá, vai trocar para outro hospital. E aí, na rede pública, é a mesma coisa. Na rede pública, se eu não tenho resolutividade, o que é que acontece? Aquele hospital ele não vai ter recurso suficiente para se manter. Então, às vezes, tem até hospital que chega realmente a fechar, em casos extremos, fecha o hospital, e aquela comunidade, aquela cidade, às vezes, fica desassistida. Então, isso para a população também não é bom. Então, ter um hospital que feche, né? Porque aí não está resolvendo o problema das pessoas, está tendo muito processo, muita coisa. E aí chegar a fechar também não é interessante, né? Então, a gente se preocupa muito com essa questão, né? Para o paciente e para a instituição, né? Para que não aconteça esses erros, né? E aí a gente vai se preocupar bastante com isso, né? Na hora da medicação, na hora da cirurgia, como a Andressa disse, em todo o serviço de saúde, né? Inclusive, Felipe, eu queria até falar agora para vocês, né, da gente conversar um pouquinho, quais são as medidas, né, que podem ser adotadas para melhorar essa segurança do paciente, né? E assim, uma das coisas que a gente sempre gosta de fazer são os protocolos, né? Cada ambiente de trabalho, né, cada hospital, ele tem os seus protocolos, né? Protocolos relacionados à limpeza, relacionado à higienização, né, relacionado à segurança em si do paciente, né? Isso, Com Felipe? toda certeza. Então, como eu falei, esse tema segurança do paciente, quem é que tem que se preocupar com isso? Simplesmente todos os profissionais que estão ali, né? Principalmente os profissionais de saúde. Então, não é só da enfermagem, sabe? O médico, ele precisa também, né? Geralmente o hospital, ele tem um coordenador, ou então um diretor, né? Ali responsável pelos médicos. A enfermagem tem um coordenador de enfermagem, né? E aí sempre tem alguém ali da gestão, né? Da gerência para ficar fiscalizando realmente esse serviço. A fisioterapia também precisa minimizar os erros da fisioterapia, da nutrição. Só que a gente da enfermagem, a gente é muito ali em contato direto, né? A enfermagem é 24 horas por dia. Como a gente estava falando do hospital, que nunca fecha, né? Então, a Andressa ou vai trabalhar no Natal ou no Ano Novo, Não, eu não né? vou não, eu vou tirar recesso, graças Mas quem a tá lá Deus. mesmo vai, né? Vai. Por quê? Porque a enfermagem ela é 24 horas, ela não para, né? Então, quem é que tem mais o risco, assim, né, de cometer um erro? É justamente a enfermagem,
porque está mais exposta, né? Então, a gente tem um risco maior, justamente porque a nossa exposição é maior, né? Então, erros médicos e erros de enfermagem são os mais comuns, né? Justamente porque a gente se expõe mais ao paciente, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, falando em medidas, a gente precisa ter realmente uma boa coordenação, né? Para que essa coordenação periodicamente reveja, né, esse processo. Tem que fazer educação continuada e educação permanente dos profissionais. Então, tem hora que os profissionais acham chato, sabe, Andressa? Às vezes a gente tá, digamos, no hospital, ou então no PSF, diz assim, olha, pessoal, hoje é o dia de juntar todo mundo aqui e vamos rever nossas condutas. Vamos ver tudo, vamos fazer treinamento, vamos fazer simulação, vamos ver o que é que Que precisa é uma melhorar. ótima estratégia, né? Isso, Isso, né? e tem a questão do feedback, né? Sim. Porque nesse momento, a pessoa que está ali na gestão, ela não está ali para julgar as pessoas. Ela está ali para entender o que é que está acontecendo e ver onde é que precisa melhorar. Então, ela precisa ter uma comunicação efetiva, que a gente até vai falar sobre isso também, quando a gente falar das metas para a segurança do paciente. Ela precisa ter uma comunicação muito clara e facilitada com a sua equipe, né? Então, quem está na coordenação, muitas vezes fica até a cargo do enfermeiro, né? Essa coordenação, essa preocupação com a segurança do paciente, muitas vezes fica a cargo do enfermeiro coordenador. E aí a gente tem que ter uma boa confiança, né, da equipe com o enfermeiro. Porque às vezes as pessoas sabem que aconteceu um erro. Vou dar um exemplo. Ah, eita, a medicação de Dona Maria do leito 20 foi errada. Eita, e agora? Não, não vou dizer não. Porque se eu disser, a culpa vai vir pra mim, vão dizer que foi eu. Então, ó, vou ficar caladinho. Isso Isso não é. acontece muito. Pois é, isso não é bom, isso não é ideal, porque se essa pessoa tiver uma complicação, né? Então, quanto antes a gente souber, melhor. E aí, a gente que tá nesse papel, né, de coordenar, né, de gerir, a gente não está ali no papel de julgar, de dizer, ai, foi ela. Ah, nossa, foi culpa dela, tá vendo? Ela errou, não sabe de nada, devia voltar pra. Não, a gente não está ali para julgar. A gente precisa entender onde foi que errou e por que que isso aconteceu. Então, a gente senta com a equipe, pessoal, vamos rever todo o nosso processo. Como é que tá a questão da higienização das mãos? Né? Como a Andressa até falou. Então, a gente vai lá para lá, nossa, vai Do voltar lá, básico, né? isso. Processo de higiene das mãos. Estão seguindo, porque tem um tempo para higienizar a mão, né? Que às vezes a gente não consegue ter Só esse bota ali tempo. embaixo da água e Que pronto, às vezes não né? consegue ter esse tempo. Aí, falando, como a gente tava falando do SUS, às vezes eu já vi o SUS não tem nem clorexidina, nem sabonete, nada para lavar a mão. Só água. E aí? Como é que eu vou realmente garantir? Às vezes até os meus alunos chegam para mim e falam assim: ah, professora, na teoria a gente aprende aqui na escola, né? Que quando eles estão estudando, né? Na faculdade a gente aprende uma coisa, né? E na E prática quando é chega outra, na né? prática, os profissionais não lavam nem as mãos, né? Então, como é que a senhora quer que a gente faça do mesmo jeito? Eu digo: olha, gente, vamos lá. O certo, ele nunca vai deixar de ser o certo. Se o profissional, ele tem suas manias, né, que inclusive são manias feias, né, que a gente tem, eu digo isso porque isso engloba também eu, tá, gente? Eu faço parte da enfermagem, eu sei que tem algumas coisas que eu faço que realmente deixam a desejar. A gente tenta seguir o mais certo possível, mas às vezes foge um pouco ali da teoria, digamos assim, tá? Até mesmo porque às vezes falta o material que realmente é necessário, né? Por exemplo, um curativo que era para ser feito com a luva estéreo, mas não tem luva estéreo. Eu vou fazer o quê? Né? Então, por isso que eu não posso só. Por isso que tanto eu e Felipe, a gente traz muita realidade para vocês. Justamente por esse fato de, na prática, muitas vezes não acontecer da mesma forma que a gente vê na teoria. Mas é aquela coisa, gente, o certo, ele nunca vai deixar de ser o certo. Então, se você aprende a forma correta de higienizar as mãos, não é porque você não tem tempo que você vai deixar de fazer, tá? Então, a higienização das mãos é o básico que precisa ser feito. E Felipe falou, gente, em relação à medicação, tá? O medicamento, os erros que acontecem no medicamento, tá? Esses erros, gente, acontecem por quê? Primeiro, pode estar um erro na prescrição médica, tá? Nem sempre o erro vai ser da enfermagem. Pode ser que o erro, ele venha também de outro profissional. Porque às vezes a gente se sente muito culpado, né, por ter feito a medicação errada. Mas, por exemplo, o que é que acontece muito? Às vezes o profissional, ele prescreve a medicação e não pergunta nem se o paciente tem alergia.
Então, aí tá uma das seguranças do paciente, perguntar se aquele paciente tem ou não alergia. Ai, mas o médico já prescreveu, já tá lá na prescrição dele, então ele já deve ter perguntado, que é isso que vem na cabeça, né? Então, se ele já prescreveu, então é porque o paciente não tem. Não, gente, confirma novamente. Se for necessário, confirma 2, confirma 3, mas confirma, tá certo? É isso que deixa a desejar a comunicação, tá, gente? Exatamente. A comunicação que a gente tem ali diante com o paciente, diante com a nossa equipe, tá certo? Então, esse erro, ele vem desde o princípio. Às vezes é uma informação básica que você não sabe. Por exemplo, se você não entendeu a prescrição médica, o que é que acontece? Eu acho que é isso, então eu vou fazer essa medicação. Porque hoje em dia, graças a Deus, a gente tem a medicação ali tudo digitadazinha, né? Ali impressa, a coisinha mais linda do mundo. Mas, infelizmente, ainda tem muitos hospitais que não têm essa prescrição digitalizada, não. Aí o que é que acontece? É a prescrição manual. E o médico, ele já tem aquela certa fama, né, de ter uma letra não tão favorável para o entendimento, né? Digamos assim, não estou generalizando e falando que são todos os médicos, tá, gente? Mas uma grande boa parte, né, desses profissionais, infelizmente, eles têm essa letra, né, que parece um rabisco, né? E aí, o que é que acontece? Quando a gente não consegue entender, é nossa obrigação chegar para o profissional que fez a prescrição e perguntar, doutor, que medicação é essa? Eu não entendi. E o profissional, ele tem por obrigação de dizer, ó, essa medicação é tal, a dosagem é tal, você vai fazer de tal hora e a tal hora. A comunicação, gente, é isso que deixa a desejar na equipe entre os profissionais. Tem que ter esse trabalho multiprofissional, porque quando você foca ali, não, eu vou trabalhar só com a enfermagem, não, você vai trabalhar com a enfermagem, você vai trabalhar com a nutrição, você vai trabalhar com a medicina, você vai trabalhar com a fisioterapia, então tem que ter realmente esse acordo entre ambos, na qual eu tenho uma boa comunicação com todos aqueles profissionais, porque aí sim o seu trabalho vai fluir, tá? Aí sim o paciente ele vai ter uma melhora grande, porque vai evitar principalmente com que ele venha a ter agravos, tá? Então o erro de medicação ele não ocorre só por um motivo, porque eu fiz de forma errada, não. Ele ocorre muitas vezes por desleixo da gente mesmo, tá? Então por isso que eu falo com vocês, a comunicação ela é primordial. Outro fator também, gente, na medicação é a conferência de paciente. Às vezes, o que é que alguns profissionais fazem? Coloca só o leito. Leito 1, leito 2. E vai diretamente com a medicação já toda pronta, preparadazinha. Às vezes não olha nem o nome do paciente. Só bota o leito. Tá certo isso, gente? Você aí que tá me assistindo. Vocês acham que isso tá certo? Colocar só o leito do paciente, não conferir nem o nome? Porque muitas vezes acontece, gente. Quantas e quantas vezes o paciente troca de leito? E a equipe nem sabe. Mas é porque aquela cama ali ela era mais fria, aí eu fui para aquele outro leito. Aí às vezes a paciente tinha acabado de sair, né? Tinha acabado de ter alta. E aí a paciente ainda estava lá, cadastrada, a medicação dela pronta, ela foi embora, não fez a medicação, e a medicação era para ela e fez em você. Por quê? Porque você estava no leito da paciente. E não foi conferido o nome completo, né? Então, são situações que para você, né, que tá ali leigo, pode ser que não entenda, mas que pra gente da enfermagem faz total diferença, tá, gente? E não é só falar Dona Maria, seu Francisco, não, gente, porque Maria e Francisco tem muitos. É de preferência o nome completo do paciente, tá bom? Então, verificar a dosagem, não conheceu a medicação, né? Porque às vezes acontece a gente pegar uma medicação que a gente não tem entendimento, não conhece. Quando você não conhece, gente, procura saber que medicação é aquela. Não vai fazer uma medicação sem tu saber, não. Procura a via de administração, confere se a via tá correta. Se não souber, pergunta. Não tenha vergonha de perguntar. Vergonha a gente tem que ter de matar e roubar. Perguntar, não, gente. Ah, mas é porque eu tenho medo do povo me achar burro. Que vai achar burro o quê, minha gente? Vai te achar humilde. Olha só, vai achar você humilde, vai dizer assim, poxa, aquela menina ela realmente tá tentando aprender. E eu digo mesmo, gente, quando eu não sei, eu digo, não, sei eu não sei não. Me diz o que é, né? A gente tem que saber ter essa humildade ao ponto de saber que vai ter situações que fogem do seu controle que você não vai saber. Porque E é ninguém super sabe tudo, né? normal isso. Ninguém sabe tudo, e assim, eu falando por mim, eu prefiro ser atendido por um profissional, digamos, se for alguém, digamos, da enfermagem, vai fazer uma medicação em mim. Eu prefiro que a pessoa não saiba, e ela diga assim, olha, eu tô com dúvida, eu vou perguntar.
Eu prefiro que seja essa pessoa do que uma pessoa que ela tem plena certeza, ela diz, eu não sei o que é isso, mas vou fazer mesmo assim. Então, eu prefiro que seja uma pessoa que está preocupada, né, com a minha qualidade, porque a pessoa que vai perguntar, ela está preocupada com o serviço, ela está preocupada com o paciente. Então, faz muito sentido realmente isso que a Andressa está dizendo. Inclusive, pessoal, lembra que eu falei das metas, né? Que a enfermagem a gente tem metas sim. Os serviços de saúde, eles têm metas, tá? Outras para vocês conhecerem, né, as metas para a segurança do paciente. Essas metas são internacionais. Então, para vocês verem que não importa se você mora no Ceará, na Paraíba, em São Paulo, ou se você mora aí no Canadá, não importa. Essas metas são internacionais e são em qualquer lugar que você for trabalhar na área da saúde, a gente vai se preocupar com essas metas, tá bom? Porque é de acordo com a Organização Mundial de Saúde, tá bom? Então, a gente tem 6 metas que são bastante importantes. E quando a gente vai ver, são coisas básicas e extremamente importantes. A gente tem, primeira meta, identificar corretamente o paciente, né? Que já era o que a Andressa estava falando aqui. Então, eu não posso fazer medicação em alguém que eu não identifiquei, né? Tava até vendo um caso, né, de uma maternidade que trocou 2 bebês. E entregou o bebê errado para a família. Para 2 famílias trocou o bebê e 2 famílias receberam o bebê errado. Por quê? Porque não identificou o paciente correto. Então é algo tão básico de ser feito, né? Mas tão importante, né? Porque evita aí um erro brutal. Outro erro também, quando a gente fala de identificação, é fazer a medicação no paciente errado, né? Isso pode ser fatal também para o paciente, principalmente no bebê, né? Na unidade neonatal, na pediatria, isso pode ser fatal. Errar o bebê, né? Errar a pessoa, fazer a medicação na pessoa errada, isso pode ser um erro ali, né? Que pode vir a óbito, a gente tem que evitar. A segunda meta, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Que era o que a Andressa estava falando aqui muito bem sobre isso, né? Então a gente não pode, pessoal, a comunicação não pode ser em dúvida. Ah, eu tô com dúvida, peguei a prescrição médica, eu tô com dúvida. Será que é isso mesmo? Que às vezes acontece, Andressa, tu falou da prescrição manual, que às vezes a Manual, gente não sim. entende a letra, mas também tem a prescrição digital, que às vezes você leu, realmente ela tá certa, é aquela medicação, mas às vezes assim, poxa, o paciente tá com sintoma assim. Oxente, o médico passou essa medicação. É. Será que tá certo? Será que é isso mesmo? Vale, mas não tem nada a ver com os sintomas do paciente, não tem nada a ver. O paciente tá precisando de outra coisa. Que a gente que mexe, lida muito com o paciente, a gente já sabe ali mais ou menos as medicações que realmente é mais comum, né? Sim. Aí de repente você vê uma coisa, achou estranho. Será que é isso mesmo? Ah, ele que prescreveu, então ele sabe, vou fazer. E aí? E se ele tiver errado? Ah, mas foi erro dele. Ele é que errou, que ele prescreveu errado, porque às vezes a gente, os médicos, eles têm um sistema eletrônico. Então, às vezes, ele só clica e já vem a medicação. Então, às vezes, tem até o código, tipo, ele, digamos, digita o 2, aí já aparece uma medicação, digita 3, já é outra, né? Então, às vezes, ele só digitou errado. E aí gerou uma receita totalmente diferente. Então, ele vai ser punido em relação a isso? Vai. Mas se você fizer aquela medicação, você também vai ser punido. Então, não se confie de dizer assim, ah, mas porque o médico prescreveu, tá tudo bem porque eu não tenho culpa, ele prescreveu, de forma alguma, tá? A gente tem um conselho, né? O federal, né? O COFEN, que a gente tem o nosso conselho de ética, né? Que ele fala exatamente sobre nossa conduta enquanto enfermagem. Então, a gente não é subordinado da medicina, né? A gente tem nossa profissão, nosso código de ética. Então, a gente tem que ter conhecimento daquela medicação que a gente vai fazer. Se a gente tá com dúvida, é como a Andressa disse, vou lá no profissional, às vezes o médico errou. Não sei se tu já viu isso, né, Andressa? Que Sim, acontece muito, né? acontece Às vezes o médico, muito. você diz, "Eu acho até, será que é isso mesmo?" Você vai lá e diz, meu Deus, ainda bem que tu viu, E super né? normal, pode Exatamente, porque o acontecer. médico também não é Deus, né? Ele também erra, né? Andressa estava falando que a enfermagem é muito cobrada nesse sentido, mas o médico também erra, é muito comum, ele também tá sobrecarregado. Então, às vezes você vai lá e diz, doutor, é isso mesmo. Ele, eita, não era não, peraí, deixa eu corrigir. Ainda bem que tu veio, ainda bem que tu veio atrás, porque senão a gente ia errar. E aí, né? Então a gente tem que minimizar, então é melhorar essa comunicação entre profissionais de saúde e também com o paciente, né? Às vezes eu vejo o paciente não tem um entendimento daquilo, né? E às vezes você não passa uma boa comunicação e o paciente vai fazer tudo errado. Às vezes é um paciente que precisa ter a continuidade do tratamento em casa, então ele precisa estar muito bem orientado, né, sobre o que ele vai fazer. E às vezes o paciente não está orientado, não recebeu as orientações corretas e acaba fazendo tudo errado e compromete todo o tratamento. Outra meta é melhorar a segurança na prescrição.
no uso e também na administração de medicamento, que era basicamente o que a gente já estava falando. Então, a gente tem que ter todos esses protocolos, né? Pensar em procedimentos operacionais padrão, pensar em educação continuada e permanente da equipe, de estar sempre revendo, né? Sempre ali, em algum momento, tá parando e dizer, ei, vamos rever nossos protocolos, vamos ver se está tudo certo, vamos ver o que é que a gente está fazendo certo, o que é que está fazendo errado, vamos entender isso aqui. E lembrando que é nunca com um olhar de julgamento, dizer, ai, médico fulano errou aquela prescrição, tão óbvio. Não é nesse sentido, mas é no sentido de tentar entender a causa. Nossa, mas por que que aquele médico errou? Será que ele errou porque ele estava sobrecarregado? Será que ele errou porque ele estava mexendo no celular e não prestou atenção na hora? E aí a gente precisa pensar em diminuir o uso de celular na hora de prescrever? Será que ele errou porque tá com problema no próprio computador, que quando você vai digitar o 2 acaba indo por 3? E aí, tudo isso a gente tem que pensar. Que o erro, às vezes, ele vem de um sistema, né? O sistema do hospital, assim como um todo. E não apenas da pessoa em si. Aí, com a quarta meta, assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente certo. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Então, falando a Andressa até falou que ela lembra muito do centro cirúrgico, né? Quando fala de segurança. E a gente tem um checklist enorme, né? Que a gente vai seguir. E às vezes os profissionais acham chato, né? Toda essa parte, assim, de revisitar, né? Vamos rever, vamos fazer procedimento, vamos ver se está certo o protocolo. Ver todo o Geralmente, material, né? geralmente os profissionais não gostam, né? Porque é incrível, porque assim, É chato, né? Mas ao é mesmo tempo extremamente necessário, né? necessário. Que é assim, o pessoal da enfermagem, a gente, eu digo eu, porque eu me incluo nisso também, que nem a Andressa falou, eu me incluo nisso. A gente é muito assim, nada tá bom, é como se nada tivesse mal. A gente sempre, às vezes você tá trabalhando do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. Ave Maria, que coisa chata. Tudo É só reclama. atendendo paciente, só atendendo paciente, é só atendendo paciente. A gente não tem um dia pra respirar, não tem um dia pra ser uma coisa diferente. Aí chega um dia, aí vem o pessoal da coordenação. Ó, pessoal, hoje vocês vão parar um pouquinho, deixa os pacientes e vamos fazer uma reunião pra ver o que é. Aí, Ave Maria, não, eu prefiro estar com os pacientes. Não é desse jeito, né? Tudo tá ruim, nunca tá bom. É desse jeito, a gente sempre reclama, mas a gente tem que ter esse dia realmente, né, de organizar, chamar a equipe, melhorar essa comunicação. A equipe tem que estar confiante e dizer: olha, realmente aconteceu um erro. Lembra daquele paciente X que ele complicou? Na verdade, foi por causa disso, disso, disso. E aí a equipe ela tem que dizer, porque às vezes quem tá na coordenação, ele não tá na assistência, né, Andressa? Então quem tá na coordenação não sabe o que tá acontecendo. Não vê a realidade. Várias vezes eu já tive que chegar no meu coordenador e dizer, olha, você não tá aqui, então olha só, você precisa observar isso, isso e isso. Ah, porque a pessoa não tá higienizando as mãos corretamente. Mas por quê? Porque tá sobrecarregado. Será que tá seguindo realmente a escala correta, né? Do pessoal de enfermagem, a quantidade está certa, que às vezes tem sobrecarga. Às vezes o pessoal tá trabalhando mais do que devia, né? Com uma quantidade maior de pacientes do que devia. E aí, a escala dos profissionais, né? E a quinta meta é justamente essa, né? Higienizar as mãos para evitar infecção. Então é algo tão importante que eu perguntei se tu viu na graduação, porque desde o começo, como tu disse, né? Lá nas primeiras disciplinas, acho que a primeira coisa que a gente aprende é lavar as mãos, né? Porque a gente não sabe, né? Assim, os leigos, né? Assim, o pessoal de modo geral não sabe lavar as mãos, né? A gente acha que sabe, né? A gente vem aprender mesmo no curso, né? E aí a gente vê que é uma coisa tão importante, mas a gente vai negligenciando. É igual como se fosse assim, cuidar da nossa própria saúde. Às vezes a gente sabe que tem que ir pra academia, que tem que se cuidar, e hoje não. Aí não dá em nada. Ah, amanhã também não vou, não. Não dá em nada. Aí vai. Quando vai ver, passou 5 anos e você deixou de ir pra academia, deixou de se exercitar. É a mesma coisa da higiene das mãos. Às vezes você pensa, não, vou fazer só aqui. Tô com pressa, não. Eu vou passar, não vou fazer, não. Não. Aí quando vai ver, você pegou o vício, realmente vício de não lavar as mãos. Que era o que você está dizendo, um mau hábito, né? E por fim, mais ou menos importante é reduzir o risco de queda e também de lesão por pressão, que é o quê? Ferida do paciente, né? Aquela ferida que surge por causa de intervenção assistencial. Então não é interessante, né? O paciente às vezes entra para fazer uma cirurgia ou para fazer um determinado tratamento e de repente ele sai com uma lesão, sai com uma ferida. Por quê? Porque ficou muito tempo em cima de uma cama, porque ficou muito tempo utilizando um catéter, um dispositivo que acabou ferindo o paciente. Então, não, isso não é interessante. A mesma coisa, queda, né? Que eu acho assim, quando me fala de queda, chega a dar uma dor no meu coração, que para mim é uma das piores coisas é derrubar o paciente no chão, né? Para mim, assim, é uma das coisas que eu não gosto nem de pensar, né? Paciente bebê ou a idoso, assim, levar uma queda é coisa assim horrível, né? Então a gente tem que pensar em todos aqueles processos, né? Utilizar escalas. Às vezes a gente acha chato, né? Preencher escala e fazer todas aquelas avaliações. Mas é muito importante que a gente fique vendo isso, né? Vendo essas escalas, né? Ah, o procedimento de queda, o paciente caiu. Por que que ele caiu? A gente tem que ver, as grades laterais estavam levantadas.
Esse paciente, ele tinha risco maior de queda? Ele foi avaliado qual era esse risco? Foi sinalizado? Então, tudo isso a gente vai pensar e a gente precisa identificar esses riscos, né, no paciente já na cabeceira da cama, colocar, né, se o paciente tem alergia, já coloca, como a Andressa disse. O paciente tem um risco maior de queda, já coloca lá. O paciente tem um risco de broncoaspirar, já coloca lá. E a gente vai colocando aí essas informações para que facilite nossa vida e melhore a assistência daquele paciente, né? Então, um paciente que sai do hospital ou da unidade de serviço, né? Ele sai bem atendido, né? Com o seu tratamento realmente eficaz, ele vai ter um retorno ali muito bom, né? Pensando em custo para o hospital, seja público, seja privado, ele vai ter um retorno financeiro realmente muito melhor, pensando naquela instituição. É porque assim, né, gente, são medidas bem complexas, né? Essa é a realidade. São medidas complexas, difíceis, né, de aceitar, mas que são necessárias, tá? Então, assim, só para finalizar com vocês, né, de que realmente a enfermagem a gente precisa bater na tecla de ter realmente todo esse protocolo, seguir o protocolo, né, de dar realmente o suporte para o paciente para que ele vá o mais rápido possível embora, né, gente? Porque nem é bom para a enfermagem, porque é mais trabalho quando a gente fica com mais pacientes internados, e nem é bom para o paciente, né, gente? Porque a gente gosta de estar no hospital, mas a gente gosta de estar a nível trabalhando, quando a gente está bem de saúde. Mas eu tenho certeza que nenhum de vocês que estão aí assistindo gosta de estar no hospital doente, né? Então, doente, a única coisa que a pessoa pensa é, não, quero ir logo para casa, né? Então, assim, o que a gente puder fazer para minimizar esses riscos e mandar o paciente realmente embora, e bem, tá, gente? Porque tem que mandar embora, mas ele tem que estar bem, tá certo? O quanto a gente conseguir fazer isso por ele, melhor, tá? E, gente, eu já vou pedindo aqui para vocês, né? Nós já finalizamos o nosso podcast, então corre agora para nossa plataforma, é a de enfermagem. Vai lá conhecer os nossos cursos, né? Nós temos mais de 80 cursos disponíveis, como o Felipe falou logo no início, né, do nosso vídeo. Então, vai lá conhecer, vai aprimorar os seus conhecimentos, vai fazer a diferença na enfermagem, né? Porque, assim, currículo, quando termina, todo mundo tem. Agora, um currículo lindo, cheio de cursos, né? Isso vai fazer total diferença na hora do teu chefe te contratar, viu? Então, vai lá agora, já vai conhecer nossos cursos. E é isso, gente. Finalizamos. Um beijo e até a próxima. Pois é, cheiro, pessoal. Tchau, tchau.